Como calcular o trabalho de um gás? A gente viu numa aula anterior que se a transformação for isobárica, o que é uma transformação isobárica? Uma transformação onde a pressão é constante. Basta, se eu souber isso, basta fazer o quê? O trabalho como o valor da pressão vezes a variação do volume. Ok? Então eu posso escrever até a variação do volume de outra forma, né? Como P vezes V2 menos V1, né? Que é o volume no estado 2 menos o volume no estado inicial. Ok? Então essa equação ela serve muito bem para uma transformação isobárica. P é constante, você vai lá e faz isso. Né? Deixa eu colocar aqui. O problema é, e se o P variar? Se a pressão variar? Se a transformação não for isobárica, então se o P variar, a gente vai para um outro recurso. A gente vai usar um outro recurso. Se a pressão variar, né, você vai ter que montar o gráfico. Ou vai montar, ou o exercício, o problema vai te dar o gráfico. Né? Qual gráfico? Opa, o gráfico de P por V. Né? O diagrama pressão-volume. Tá? Então, nesse diagrama aqui, você vai ter, se a pressão varia, você não vai ter uma isobárica, obviamente. Né? Então, vamos imaginar que o gás sai de um estado A e vai para o estado B. Tá? E aí, para ir de um estado A para o estado B, ele fez, por exemplo, esse percurso aqui. Tá? Então, saiu de A, foi para B. Como que eu calculo o trabalho nesse caso? Trabalho, quando eu tiver um gráfico e eu perceber que a pressão variou, ele vai ser dado pela área que está entre o gráfico e o eixo do volume. Então, essa área aqui, ó, quando eu calculo a área dessa figura, eu tenho o trabalho do gráfico. Então, a área dessa figura, né? E aí, essa figura aqui é um trapézio, né? Mas pode ser um triângulo, pode ser, não sei, enfim, você tem que olhar lá e perceber qual que é a figura, né, que se trata. Então, a área dessa figura ela é numericamente igual ao trabalho do gás, ok? Ah, mas como que eu sei se o gás realizou trabalho ou se ele sofreu trabalho, né, do meio? Eu vou saber pelo sentido da transformação. Então, ó, ele saiu de um V0 ou de um VA, vamos chamar de VA, e foi para um VB. Né? O VB é maior do que o VA. Né? Então, o volume aqui aumentou. Se o volume aumentou, o gás realizou o trabalho. Se o volume diminuir, o ambiente, né, o meio externo, realiza trabalho sobre o gás. Ok? Então, uma forma de você saber se o gás realizou trabalho ou se ele sofreu, né, o trabalho do meio externo é olhar para o volume. Tá? Então, se o volume, se o volume aumentar, o que eu sei? Sei que o trabalho é positivo. Logo, o gás realizou o trabalho. Se o volume diminuir, o trabalho é negativo. Logo, o gás recebeu o trabalho do meio.
Então o meio empurrou o gás, fazendo ele diminuir de volume, ok? Então, uma forma que não falha para você saber é, a respeito do trabalho, se ele é positivo ou negativo, se ele é realizado ou recebido, é olhar para o volume. Então, volume aumenta, trabalho positivo. Volume diminui, trabalho negativo. Ok? Essas são as duas formas que a gente tem de calcular o trabalho. Tá bom? Só para ficar claro aqui, para a gente relembrar, né? Uma revisãozinha que podia ter sido feita no início, é como calcular áreas, né? Então, área do, área do retângulo, né? Ou do quadrado. Base vezes altura. Né? Se for quadrado, é lado vezes lado. Né? Área do triângulo. Base vezes altura, dividido por 2. Área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Basicamente são essas três áreas que vocês vão calcular quando vocês estiverem trabalhando com cálculo de trabalho, né? Calculando o trabalho, ok?